escreveu Lucas, capítulo 2, por gentileza, do verso 8 em diante. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante, que diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e um menino deitado na manjedoura. Muito obrigado. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder, juntamente com os irmãos, adorar a Deus e falar a palavra do Senhor. Uma data como essa, Natal, a gente ouve muito falar sobre o Natal, principalmente nesse período em que a mídia acaba explorando muito isso, mas muitas vezes nós não temos, às vezes, uma compreensão mais profunda do que a Bíblia realmente está falando sobre o Natal. A palavra Natal, desse jeito, ela não aparece na Bíblia, mas o conceito sim. A palavra Natal é uma palavra que vem do latim, significa natalis, e cuja ideia, o significado, literalmente é nascimento. Então, a palavra Natal não aparece na Bíblia literalmente, porque a Bíblia foi escrita em grego e foi traduzida para o português. Agora, a nossa língua, o português, ela tem, uma origem no latim. O Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Quando se foi traduzir para a língua portuguesa, então uma palavra semelhante acabou aparecendo, dada a nossa herança latina. Então, embora a palavra literalmente não esteja nas Escrituras, nós encontramos no contexto cristão um termo usado para celebrar o nascimento de Cristo ocorrido em Belém. Um fato interessante é que a gente encontra nas nossas traduções uma palavra semelhante. Em Mateus, no capítulo 14, no verso 6, dependendo da versão, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, diz que se festejava o dia natalício de Herodes. Então é a palavra mais próxima que nós temos, o dia natalício de Herodes, que seria exatamente o dia do seu aniversário, em ocorrência do seu nascimento. Nós encontramos a palavra que é usada ali, que é traduzida por natalícia, é uma palavra grega, que é genésia. Essa expressão significa celebração de aniversário por ocasião do nascimento. Nós encontramos, inclusive, em algumas traduções, em Marcos, por exemplo, no capítulo 21, dependendo da tradução, o tradutor até preserva as duas expressões. Nós encontraremos assim: aniversário natalício, seria evidentemente uma redundância, mas o tradutor deixa as duas expressões, dependendo da versão, para mostrar que a expressão natalícia é uma referência ao seu aniversário por ocasião do seu nascimento. Mas o interessante é que a palavra, como nós temos na Bíblia, a palavra grega aqui, ela tem uma raiz na expressão Gênesis, que nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, inclusive, livro de Gênesis. E a palavra Gênesis, que é uma palavra grega, ela significa literalmente origem, nascimento. Por isso que quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 2 e no verso 1, a Bíblia diz assim:
E tendo nascido Jesus em Belém. A expressão nascido aqui é a expressão grega que nós poderíamos traduzir como Gênesis, ou seja, Jesus nasceu ali, se originou ali. É por isso que nós dizemos que Belém é a sua cidade natal, é a cidade do seu nascimento. Então daí se originou a expressão Natal. Embora o termo Natal em si não seja encontrado na Bíblia, é bom deixar claro, a celebração do nascimento é central, o nascimento de Cristo é central à fé cristã, e é uma oportunidade, inclusive, de refletir sobre o amor de Deus e o plano de salvação. Os dois evangelhos que destacam exatamente essa característica do nascimento de Jesus com detalhes é Mateus e Lucas. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus, a partir do capítulo 1, do verso 18 em diante, e o capítulo 2, do verso 1 ao 12, nós encontramos Mateus narrando dados a respeito do nascimento de Jesus. Inclusive é Mateus que mostra quando os magos, a palavra magos na verdade significa sábios. Naquele tempo, quem estudava os astros eram sábios, eles chamavam de magos exatamente por causa dos seus estudos dos astros. Então os sábios, estudando os astros, entenderam que o rei dos judeus havia nascido. E Mateus mostra como que os sábios vão procurar encontrar este rei para o adorar. Já Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 6, e no capítulo 2, do verso 1 ao 20, já mostra a cena dos pastores. Então quem narra a cena em que os magos ou sábios desejam encontrar Jesus é Mateus, e quem narra a cena dos pastores é Lucas. Um detalhe importante, não vou ter tempo para explicar com detalhe, mas depois você pode se aprofundar nisso. As narrativas, elas são interessantes, só que quando a gente olha os presépios construídos aí fora, a gente percebe que às vezes os magos e os pastores estão juntos, né? Só que na narrativa bíblica eles não se encontram. Por quê? Porque os pastores, conforme Lucas descreve, eles encontram Jesus logo após o nascimento. Jesus estava envolto em panos, então os pastores encontram Jesus após o nascimento. Os magos não, os magos encontram Jesus depois que ele já estava numa casa. Provavelmente Jesus já deveria ter em torno de 2 anos de idade. Como que nós podemos ver isso biblicamente? Mateus diz que Herodes intentou matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme a idade que ele inquiriu dos magos. Então quando Herodes perguntou para os magos qual a idade do menino mais ou menos, os magos falaram: olha, deve ter uns 2 anos, porque desde que a gente viu a estrela e saímos de lá até a gente chegar aqui, e para encontrar o menino passou muito tempo. Então os pastores chegam logo no nascimento, os magos eles chegam depois de um tempo, e aí é depois desse tempo que eles trazem presentes para Jesus e tudo mais. Então esse é um fator bíblico interessante da cronologia, a centralidade do Natal segundo a Bíblia. Mas o que a Bíblia fala sobre o Natal? Por que nós usamos essa expressão Natal? O conceito de Natal, ele está enraizado na promessa de Deus de enviar um Salvador para redimir a humanidade, algo que começa no Antigo Testamento. Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo inúmeras promessas. Deus promete enviar alguém, um Messias, alguém que virá para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade dos seus pecados. Eu separei alguns textos aqui para a gente poder ver essas promessas. Tudo começa em Gênesis, no capítulo 3, pós Adão e Eva terem pecado, o Senhor Deus, ele vai expulsar Adão e Eva do jardim, mas antes de expulsar Adão e Eva do jardim, o Senhor faz uma promessa. Em Gênesis no capítulo 3 e no verso 15, Deus diz: da semente da mulher nascerá alguém que ferirá a cabeça da serpente. Algumas traduções até colocam: esmagará a cabeça da serpente. Então a primeira promessa messiânica já está ali em Gênesis no capítulo 3 e no verso 15. Alguns chamam esse texto de proto-evangelho, que seria o primeiro evangelho, porque o Deus já está anunciando que a vitória sobre o mal, sobre o maligno e sobre o pecado vai se dar quando um descendente da mulher vier e ele ferirá a cabeça da serpente. E nós entendemos que essa vitória se dá na cruz do Calvário.
Em Gênesis, no capítulo 49, no verso 10, Jacó chama Judá, e ele diz: Judá, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, ou seja, a ele, que a quem foi prometido o cetro, e a ele se congregarão os povos. Aqui, Jacó já está mostrando que esse Messias que vai vir, aquele que vai ferir a cabeça da serpente, ele não vai vir de todas as tribos, mas ele vai vir de uma tribo especificamente, que é a tribo de Judá. À medida que a revelação vai acontecendo, as promessas vão sendo enfatizadas, e Deus vai dando mais informações sobre este Messias prometido, sobre este Cristo que haveria de vir. Em Isaías, no capítulo 9 e no verso 6, a Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas uma promessa interessantíssima está em Números, no capítulo 24 e no verso 17, quando Balaão foi chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel, e Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus pôs uma palavra profética na boca de Balaão, e Balaão disse assim, Números 24, 17: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Alguns até entendem que essa estrela que os sábios e os magos viram era a estrela que Balaão estava se referindo, a estrela que procederia de Jacó, o cetro que subiria de Israel. Ele é rei, e é por isso que ele vai ter um cetro em suas mãos. Nós encontramos na Bíblia algumas referências, inclusive, que indicam que este Messias nasceria de uma virgem. Isaías, no capítulo 7, verso 14, diz que ele nasceria de uma virgem. O local do seu nascimento também foi revelado na Bíblia. Miqueias capítulo 5, verso 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Israel, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Então, enquanto Isaías 7,14 mostra que ele nasceria de uma virgem por ação do próprio Deus, Miqueias capítulo 5, verso 2 diz que ele sairia de Belém, uma cidade aos olhos humanos não muito importante, mas a cidade que Deus escolheu para que o Messias viesse ao mundo. Zacarias, no capítulo 9, verso 9, dá mais um detalhe, diz que ele também seria pobre, ia morar em uma casa com a família que não tinha muitas posses. Zacarias 9,9 diz que ele seria pobre e viria montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 11, verso de número 12, diz que além de ser pobre, ele também seria vendido por 30 moedas de prata, que não era um valor muito significativo. Sem contar, além de ser vendido por 30 moedas de prata, morar em uma casa com a família pobre, ter que depois entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, ele também seria traído pelo seu amigo. Salmo 41, verso 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É por isso que no Monte da Tentação, quando Jesus sabe que Judas está vindo, Jesus se levanta e diz: vamos, aquele que há de me trair está vindo. E quando Jesus olha para Judas, ele diz: amigo, a que viestes? Jesus não era hipócrita, ele sabia que Judas o iria trair, já estava o traindo, havia o vendido, mas Jesus considerava Judas um amigo, porque o Salmo 41, verso 9 diz: aquele que era o meu amigo, em quem eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. A Bíblia continua dando algumas referências. Não só Jesus seria traído, mas até mesmo as suas vestes seriam lançadas por sorte. O Salmo 22, verso 18 diz que os soldados iriam repartir as vestes de Jesus e lançar sorte sobre a sua capa. Isaías 53 diz que ele não teria muita aparência, não era muito formoso, as pessoas não iriam o procurar por causa da sua aparência física. Não obstante tudo isso, Zacarias capítulo 13, verso 7
diz que ele também seria abandonado pelos seus amigos. Ele seria traído por um amigo, ele seria abandonado pelos seus outros amigos. Isso acontece depois que Jesus é preso no Getsemane. Quando os soldados o prendem, a Bíblia diz em Mateus que os seus amigos fugiram. Somente João fica com Jesus. Somente João vai seguir Jesus até a cruz. Não obstante ser abandonado, traído, tiraram as suas vestes, ele também seria transpassado. Zacarias capítulo 12, verso 10, já havia profetizado que Jesus na cruz do Calvário seria transpassado. Isaías 53, verso 9, diz que ele seria sepultado junto com os ímpios. Só que o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia não estava prevendo somente que Jesus seria abandonado, que Jesus seria rejeitado pelos amigos, que Jesus ele seria crucificado. Não, a Bíblia mostra algo mais. No Salmo 16, verso 10, Davi falando do Cristo, disse que a morte não poderia deter Jesus, que o corpo dele não iria ver a corrupção, que o corpo dele não ficaria no sepulcro para apodrecer. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre ele, porque ele não tem pecados. Oséias no capítulo 13, no verso 14, já cantou um hino de vitória. E Paulo em 1 Coríntios 15, diz que isso aqui refere-se à vitória sobre a morte. O que Oséias disse? Onde está, a morte, a tua vitória? Na cruz do Calvário a morte foi vencida, porque Jesus Cristo é aquele que veio sobre essa terra, mas que não tinha pecado. É o Filho perfeito de Deus que andou por este mundo. A Bíblia mostra claramente que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. O Natal, portanto, celebra o cumprimento dessas profecias e o início da obra redentora de Jesus Cristo, que culmina na sua cruz e na sua ressurreição. É isso que nós estamos falando quando nós falamos sobre o Natal. É isso que nós estamos nos referindo. O Natal é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, porque o seu verdadeiro significado é: Deus se fez carne e veio a esta terra em Cristo Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Então o verdadeiro sentido do Natal não está nas luzes que se colocam nas casas, porque é um período que as pessoas às vezes vão comemorar o espírito natalino, e aí começam a enfeitar as casas e colocam luzes, mas o verdadeiro sentido do Natal não está nisso. O verdadeiro sentido do Natal não está nos presentes que nós trocamos, que um dá para o outro. Não, não é isso. O verdadeiro sentido do Natal é: Jesus Cristo nasceu de uma virgem na cidade de Belém. Para quê? Para trazer salvação para toda a humanidade. É isso que nós entendemos como Natal. É por isso que o Natal marca o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para trazer salvação e a esperança de reconciliação entre Deus e a humanidade. Então esse é o momento que nós temos para refletir sobre o amor de Deus, refletir sobre a dádiva de Deus, sobre aquilo que Deus fez por nós, mesmo nós não merecendo. O Natal secular, o Natal como o mundo vê, está focado no consumismo, no entretenimento. O cinema explora o significado de um Natal que está totalmente fora do que a Bíblia propõe. O Natal secularizado é um Natal em que Cristo Jesus não está no centro, em que Cristo Jesus, na verdade, muitas vezes não está nem na periferia. Muitas vezes Jesus não se encontra em lugar nenhum naquele Natal. O cinema explora um tipo de Natal em que muitas vezes levam as pessoas a acreditar que é um período em que nós agora, porque essa é a mensagem que alguns propagam, o espírito natalino para alguns é isso aqui: olha, vamos construir um mundo melhor, agora vamos celebrar a paz, nós somos responsáveis por fazer esse mundo um mundo melhor, somos iluminados, viva o Natal, viva a paz. Mas o que a Bíblia diz sobre o Natal? O que a Bíblia está dizendo é totalmente o contrário do que a narrativa secular propõe. O que a Bíblia mostra é que a paz não depende de mim para se estabelecer. A Bíblia mostra que a verdadeira paz, ela está em Cristo Jesus. A Bíblia mostra que não há paz e felicidade fora dele. Então o espírito do Natal não é o quanto eu consumo, o quanto eu vou comprar, o quanto dinheiro eu tenho para gastar, mas
Jesus em minha vida. É isso que a Bíblia está mostrando. Fora de Jesus não há paz verdadeira. O Natal secular, muitas vezes, troca-se presentes, e não há nenhum problema nisso. Nós gostamos, não há nenhum problema nisso. É um humano dando um presente para outro, uma dádiva terrena, mas que tem um valor limitado. O grande problema está quando fazem disso o verdadeiro Natal. Coloca-se o significado do Natal como trocar presentes, como se o Natal fosse exclusivamente isso aí. Mas na verdade o que a Bíblia está mostrando é que é o contrário. A Bíblia mostra que o Natal não é uma pessoa dando um presente, uma dádiva para o outro, muito pelo contrário, é Deus dando uma dádiva celestial para a humanidade. Por quê? Porque é Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Então o Natal celebra a maior dádiva, Deus dando o seu Filho Jesus para nos resgatar. Romanos capítulo 8, verso 32, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O verdadeiro Natal é receber um presente eterno, a salvação de nossas almas, é receber Cristo Jesus que veio a esta terra para nos redimir dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro Natal. Aquilo que nós fazemos aqui, de dar presentes, isso não é nada diante do que Deus fez por nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso é o verdadeiro Natal. A mensagem do Natal então não é que nós conseguiremos construir um mundo melhor de união e paz. Na verdade, a Bíblia mostra exatamente o contrário. A verdadeira mensagem do Natal é esta: as coisas vão mal com o mundo. O mundo não vai bem. O que o Natal mostra é que nós não conseguiremos salvar este mundo pelos nossos esforços. O que o Natal mostra é que a humanidade não está crescendo em amor, em harmonia. Não, o que o Natal mostra é que na verdade as coisas estão ficando piores. O que o Natal mostra é que na verdade, se nós olharmos pelo nosso próprio esforço, não há esperança, porque estamos em trevas. Mas o Natal mostra que o Deus que criou todas as coisas, Ele disse: eu vou enviar o Redentor para resgatar a humanidade que vive em trevas. Então a verdadeira mensagem do Natal é: não há esperança para o mundo se o mundo buscar os seus próprios esforços, mas há salvação se nós olharmos para Cristo Jesus, aquele que foi entregue por nós. Então a mensagem do Natal é: resplandeceu uma luz sobre os habitantes que viviam em trevas e sombras de morte. Mateus no capítulo 4 e no verso 16, Mateus está citando Isaías capítulo 9 verso 2, quando Jesus chega na região de Cafarnaum, a região dos gentios, a região desprezada pelos judeus. Mateus diz assim: olha, o povo que andava em trevas, este povo viu uma grande luz. E sobre aqueles povos que habitavam numa região da sombra e de morte, raiou uma luz, a luz verdadeira que ilumina todos, a luz verdadeira que tira o homem da escuridão, a luz verdadeira que dá propósito para a existência humana. O que tudo isso significa? O que tudo isso representa? Que a luz verdadeira não vem de nós mesmos, que a orientação não vem de nós mesmos, mas do céu raiou uma luz para o povo que estava em trevas, para o povo que vivia na sombra da morte. A luz raiou, trazendo salvação e direcionamento. Observe que a Bíblia diz que a luz brota de cima, de Deus, não é dos homens. Sabe, a gente até coloca uma luzinha ali e tudo mais, simbolizando alguma coisa, mas a luz verdadeira não é aquela que nós acendemos. A luz verdadeira é aquela que o Espírito Santo acende em nossos corações, através de Cristo Jesus. O mundo cria distrações. Cria distrações para quê? Para que a gente não veja o real sentido do Natal.
Então a cultura secularizada, a gente vê isso muito na Europa, onde antigamente o cristianismo se estabeleceu, lugares em que o cristianismo proliferava, igrejas grandiosas, mas que hoje foram secularizadas. A Europa, onde o cristianismo perdeu seu espaço, uma Europa que agora está sendo domada pelo islamismo. Nós olhamos nesses lugares uma visão totalmente secularizada do Natal. Então o Natal para eles está centrado em quê? Em comida, está centrado em festividades para alegrar o ser humano. E em si não é algo ruim, mas o problema é que eles reduzem o Natal a isso. O que eles chamam de Natal é a ceia que você vai ter, a comida que você vai comer, aquilo que você vai beber na festividade, ou seja, o presente que você vai trocar. Por quê? Porque eles estão colocando Jesus de lado, estão festejando, se alegrando, mas Cristo vai ficando cada vez mais escanteado, porque não querem Jesus, porque o mundo não quer Jesus em seu Natal, porque o mundo quer um Natal em que Jesus não nasce em seus corações. Por quê? Porque eles não querem reconhecer que precisam da salvação, porque não querem reconhecer que são pecadores, porque não querem reconhecer que precisam da graça. Somente aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam da graça, vão buscar Jesus Cristo de Nazaré. Mas o mundo não quer isso. Natal me ensina que eu tenho que valorizar a família, porque Deus valoriza a família. Por quê? Porque Deus escolheu uma família simples de Nazaré, para que através dela viesse o Messias ao mundo. E para que o Messias veio? Para que nós todos nos tornássemos família de Deus.